Ó nosso Mestre, Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus, quem vos fala, Padre Fernando. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa abordagem, à nossa apresentação, naquilo que diz respeito à demonologia no Antigo Testamento. Estamos usando o meu trabalho monográfico do curso de Teologia, a minha monografia que foi sobre a demonologia no Antigo Testamento. Falávamos em vídeos passados a respeito da angelologia em Israel, tanto antes do exílio da Babilônia, quanto depois do exílio da Babilônia. Hoje vamos continuar sobre a figura de Satanás dentro do Antigo Testamento. Para isso, convido você a pegar o texto sagrado para que você possa acompanhar, com o texto sagrado em mãos para melhor proveito. Vamos pegar a passagem do Salmo 109, na versão pastoral, Jerusalém, TEB, CNBB. Na versão da Sagrada Escritura Ave Maria é o Salmo 108. O Salmo 109, versículo 6, diz que suscita o ímpio contra ele, que o acusador se poste à sua direita, saia condenado do julgamento, e sua prece seja tido como pecado, que o acusador se poste à sua direita. No original hebraico, no texto massorético, assim nós chamamos, está a expressão Satã. É a expressão que vai aparecer lá, onde aqui traduziu pela palavra acusador. Peguem o profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Zacarias é profeta pós-exílio da Babilônia. E o terceiro capítulo, a partir do versículo 1, retrata aquilo que está lá, a quarta visão. Qual é a quarta visão? O sumo sacerdote Josué. Esta é a quarta visão. Dentro de um contexto de reconstrução, Jerusalém é reconstruída. O culto em Jerusalém é reconstruído depois do exílio da Babilônia. No capítulo 3 de Zacarias aparece este personagem, Satã. Aparece o sumo sacerdote Josué, aparece o anjo do Senhor e depois Satã. O texto sagrado no versículo 1 diz o seguinte: Depois o Senhor me fez ver Josué, sumo sacerdote, de pé diante do anjo do Senhor. À sua direita postava-se o Satã para acusá-lo. O anjo do Senhor disse ao Satã: Que o Senhor te reduza ao silêncio. Satã, sim, que o Senhor te reduza ao silêncio. Ele que escolheu Jerusalém. Notem bem que aparece o personagem Anjo do Senhor. O Anjo do Senhor, ele faz justamente a comunicação entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Essa é a função do Anjo do Senhor. Deus, sendo invisível, ele não pode se mostrar de uma maneira visível. Deus sendo transcendente, Deus que supera essa história, está além dessa história, ele não pode se apresentar de uma maneira direta a uma realidade humana. Por isso, a figura do anjo do Senhor, que é um intermediário entre Deus e os homens. Então, Josué, sumo sacerdote, o anjo do Senhor, o intermediário,
e a figura de Satã. Satã aqui, descrito no livro de Zacarias, muito parecido com aquilo que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, e Jó, capítulo 2, versículo 1. Aparece a imagem lá também de Satã, no hebraico, Ha-Satã. Lá ele tem a função também de acusar, de se opor, mas tudo com a permissão de Deus. Tudo na permissão de Deus. A interpretação aqui não vai longe, porque Satã aqui não se trata de alguém, de um ser, de uma natureza, de uma pessoa. Satã aqui se trata de uma função, de um cargo que ele vai desempenhar. E qual é a função que ele desempenha, o que ele faz? O texto diz que para acusá-lo, o Satã para acusá-lo. Aqui o cenário é como se fosse uma corte celestial, como se fosse numa linguagem judiciária, onde o papel justamente de Satã, de Satanás, é acusar. Não é uma entidade, não é um ser maléfico, não é uma personificação do mal. Não se trata do nome aqui, não se trata da pessoa, mas de uma função que ele vai desempenhar. Esse é o significado de Satã aqui no texto de Zacarias, que não está longe da interpretação de Jó 1,6. Jó 1,6, Satã é filho de Deus, Satã está na presença de Deus, Satã faz tudo conforme a permissão de Deus. Um outro texto está no livro do Eclesiástico, que para nós católicos é inspirado, está no cano da Sagrada Escritura, está na lista. A tradição protestante e a tradição judaica não conhece este livro, e o que está contido neste livro pode até conhecer, mas não o consideram como livro inspirado, porque é um livro deuterocanônico, foi escrito depois da redação de Esdras e Neemias, e para o judeu da Palestina a revelação, podemos dizer, foi até Esdras e Neemias. Bom, para nós a palavra de Deus é inspirado. Texto escrito em língua grega depois. O livro do Eclesiástico, capítulo 21, versículo 27. Eclesiástico 21, 27. Diz o seguinte: quando o ímpio maldiz Satã, ele maldiz a si próprio. Quando um injusto maldiz a si mesmo, maldiz a si próprio. Quem é Satã aqui? Quem é Satanás? É o injusto, é o ímpio, quando maldiz a si próprio. Então ele se torna Satã, ele se torna Satanás. Que a expressão Satanás é algo que está relacionado ao humano, a alguém, a uma pessoa. Quando se maldiz a si mesmo, o ímpio se maldiz a si próprio. Um outro texto é o livro dos Números. Números capítulo 22, versículo 32. Números 22, versículo 32. Números capítulo 22, nós temos o rei de Moabe recorre a Balaão. O versículo 32 diz o seguinte: disse-lhe o anjo de Adonai: por que espancastes assim a tua jumenta? Por 3 vezes. Já por 3 vezes? A pergunta.
Sou eu quem vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença o caminho não pode prosseguir. É a tradução da Bíblia de Jerusalém. No original, nós temos a expressão Números 22, 32. No original está assim. Vamos localizar aqui. 32. Achei. E disse a ele o mensageiro de Adonai: Por que feristes a tua jumenta esta 3 vezes? Por que feristes esta 3 vezes? Eis que eu, o anjo do Senhor, eu saí como adversário, porque empurrou o caminho. A expressão adversário, no original, está Satã. Números 22, tem escrito o seguinte: E se inflamou a fúria de Deus, porque ia ele, e se posicionou o mensageiro de Adonai no caminho como adversário. No hebraico, no texto massorético, está escrito Satã. Malak, o mensageiro de Deus, né? Malak, o mensageiro de Adonai, o mensageiro de Adonai. Baderek, no caminho, Lessatã, como adversário, como está escrito no texto massorético. Malak, Adonai, Baderek, Lessatã, o mensageiro de Deus, o mensageiro do Senhor, o mensageiro de Adonai, no caminho como adversário. Então notem bem, quem é o adversário aqui? Quem é Satã? Quem é Satanás? É o anjo do Senhor que se opõe, que se põe como opositor no caminho, que se põe como adversário no caminho. Repito mais uma vez o que o texto original no massorético está dizendo no versículo 22 do capítulo 22 do livro dos Números. E se inflamou a ira de Deus, porque o que ia ele, e se posicionou o mensageiro de Adonai no caminho como adversário. Malak, Adonai, Baderek, Lessatã, como adversário. Então, pensarmos a figura de Satanás no Antigo Testamento como algo personificado não corresponde à realidade do Antigo Testamento. Então, quem é Satanás no Antigo Testamento? É o ímpio. Quem é Satanás no Antigo Testamento? É aquele que se opõe a alguém. Quem é Satanás no Antigo Testamento? É o Filho de Deus, anjo descrito, que está na presença de Deus, descrito no livro de Jó. Quem é Satanás no Antigo Testamento? É aquele que está na corte celestial, mas que tem a função de acusar, mas com a permissão de Deus. Quem é Satã? Quem é Satanás no Antigo Testamento? É o anjo do Senhor, descrito no livro dos Números, capítulo 22, versículo 22 ou 32, descrito como o adversário que se opõe, que se opôs a Balaão porque ele espancou ali a jumenta, e a jumenta teve que falar, né? Uma passagem inspirada por Deus, mas folclórica, mas uma inspiração de Deus ali por trás para tirarmos um significado para a nossa realidade. Então não devemos pensar este ser Satanás como algo personificado no Antigo Testamento, como o Novo Testamento vai fazer mais tarde com a figura do diabo. Aí sim atinge um outro patamar. Por quê? Porque a revelação ela vai evoluindo. A revelação ela vai progredindo ao longo da história, mas de uma maneira lenta. E o seu auge, o seu marco, seu apogeu no Novo Testamento,
aí sim atinge a ideia de um ser personificado mal na figura do diabo. Então, pensá-lo, Satanás, como algo personificado no Antigo Testamento não corresponde à realidade do Antigo Testamento. Um outro ponto devemos observar muito bem dentro de Israel e dentro do judaísmo é a influência do Império Persa. Depois do exílio da Babilônia, vem a realidade do Império Persa, que adentra dentro de Judá, dentro de Jerusalém, dentro de Israel, dentro do judaísmo e traz a sua cultura. A cultura persa, ela entra dentro da cultura israelita. Isso influencia na língua, o aramaico, que foi falado muito entre os anos 900 e 330 a.C., caiu ali na cultura judaica, e tanto prova é que os judeus começaram a falar o aramaico. Houve também uma influência da religião persa dentro do judaísmo, aquilo que nós chamamos de zoroastrismo. Zoroastrismo vem com Zaratustra ou Zoroastro, como assim os gregos o chamam. Então, a religião persa, e justamente com esse personagem Zoroastro, este que nós não sabemos, desconhecemos a sua origem precisa historicamente, quando nasceu, quando viveu, mas o importante é que ele mudou a maneira a pensar dos persas com essa religião que nós chamamos de zoroatrismo. Então o zoroatrismo vem e penetra em Jerusalém, na cultura judaica. Para o zoroatrismo, para a religião persa, existe a noção e a ideia do bem e do mal. Isso entrou no judaísmo, isso nós temos também no cristianismo, o bem e o mal. O bem e o mal. Só que no zoroatrismo, a ideia é de que há um Deus supremo, e esse Deus supremo deu origem a outras duas divindades, e essas duas divindades é uma divindade chamada Aura Mazda, a divindade do bem, a fonte de todo bem, e o outro, Ahriman. Ahriman, uma espécie de divindade má. O que nós temos dentro da religião persa? Um conflito entre dois deuses, um conflito entre duas divindades, entre o bem e o mal, onde há a guerra entre o mal e o bem, um conflito entre duas divindades. Então, Ahriman é a divindade suprema do mal. Onde é que está a fonte do mal? Onde é que está a fonte de todos os males? Está em Ahriman. Ahriman é considerado na cultura persa como também o pai da mentira. É responsável também como aquele que lidera os espíritos maus. Ahriman é responsável pelo caos, pela maldade e o mal no mundo. Então essa figura de Ahriman, ela penetra também no judaísmo. E isso vai mexer porque há uma influência deste ser maléfico no judaísmo, justamente já penetrando ali, já entrando aos poucos na figura de Satã, na figura de Satanás, que vai se tornar aos poucos e vai progredindo até atingir o seu apogeu como como ser personificado do mal no Novo Testamento. Então, quem é Satanás no Antigo Testamento? É algo personificado? É uma entidade maléfica? Não. Isso nós vamos perceber já no Novo Testamento, na figura do diabo, como algo personificado. Encerramos aqui aquilo que estávamos continuando a respeito da figura de Satanás no Antigo Testamento.
vamos abordar depois sobre a figura do diabo no Antigo Testamento. Como iniciei com uma oração, vou terminar com uma oração. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, e verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos somente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria, lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós.